Segundo livro de Samuel, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não teve relação com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. E então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa no caminho para o campo, e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se juntaram, todos e o seguiram. Joabe e seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui nessa noite, pela alegria de te louvar. Como é bom cantar louvores ao Senhor junto com a tua igreja. Como foi bom esses momentos de ministração, de cânticos, Senhor. Cantarmos a tua palavra, cantarmos da esperança de que um dia estaremos com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Agora ministra os corações por intermédio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha a trazer luz, trazer direção a corações aqui e a esperança que é somente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, estamos lendo os livros de Samuel no nosso plano de leitura bíblica. E há histórias ali muito intrigantes, histórias muito marcantes, até muito violentas. O contexto aqui qual é? Muito parecido com o que eu preguei pela manhã. Absalão, filho de Davi, se revolta contra o pai, há uma insurreição, ele insurge contra Davi como rei de Israel, e ele se proclama rei de Israel, e aí Davi foge de Jerusalém, do seu filho Absalão, e depois Absalão vai lutar contra os israelitas, e na luta ele entra numa floresta e fica preso nos galhos de uma grande árvore, pela cabeça, o animal que ele montava vai embora, ele fica preso ali, e ele é morto, Absalão, filho de Davi, e Davi chora a morte do seu filho, lamenta a morte do seu filho, mesmo ele estando revoltado contra Davi, e Davi volta para Jerusalém para reassumir o seu trono. E nisso que Davi volta para Jerusalém, se levanta uma nova revolta. Irmãos, às vezes tem pessoas que falam assim: eu queria ter poder, eu queria ter dinheiro, eu queria ter mais responsabilidade, mas com maiores responsabilidades vem maiores desafios. E aqui Davi, depois de ter debelado de forma dramática, trágica, a revolta de seu filho Absalão,
pela morte do próprio Absalão, ele agora se vê numa outra revolta desse homem chamado Seba, filho de Bicri, que lemos logo no início do capítulo 20, que ele fala assim, ainda no versículo 1, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Davi acabou de sair um problema, entrou em outro. Talvez você já tenha passado isso na sua vida, tá tudo caminhando bem, achei que agora meus problemas acabaram e surge um outro problema. Ou às vezes parece que os problemas vêm sério, vem um atrás do outro. É um problema de saúde, é um problema de luto na família, é um problema financeiro, é um problema conjugal. Tem horas que parece que tudo vem junto. E Davi, após ter sofrido com a perda de seu filho, que havia se rebelado contra ele, agora tem que enfrentar esse homem, Seba. E é como lemos aqui, no versículo 5, Davi disse a Absai, agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Davi fala, vai atrás desse aí, senão a gente vai ter problemas com mais uma rebelião no reino. E aí Joabe foi atrás desse homem, e eles o cercaram nessa cidade chamada Abel-Bet-Maaca. Versículo 14 que lemos, diz assim, Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se juntaram, todos e o seguiram. Joabe e seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Por que levantaram um montão tão alto? Essa cidade era uma cidade fortificada, tinha um muro alto. Então, como invadir a cidade? Como penetrar naquela cidade e destruir, porque Seba estava lá dentro, o rebelde, aquele que se revoltou contra Davi. Era uma tática de guerra, uma tática militar daquela época, você construindo rampas e subindo até chegar ao alto da muralha. E aí você, com acesso ao alto da muralha, podia facilmente entrar na cidade, e os militares, né, os guerreiros de Davi, aqui no caso, destruírem toda a cidade. Davi mandou para essa missão um homem de caráter, no mínimo duvidoso, chamado Joabe, mas um grande guerreiro, um homem que era um homem de guerra, e também um homem sanguinário. Volte um pouco aí na sua Bíblia, olha o que a Bíblia nos conta acerca desse homem chamado Joabe, que era o capitão, um dos capitães lá do exército de Davi, capítulo 18, aquela história que eu contei, de Absalão, filho de Davi, revoltado contra o pai, assumiu o reino, usurpou o reino do pai, e olha o que diz aqui o versículo 9 do capítulo 18 de 2 Samuel. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe, presta atenção, um homem viu que Absalão estava pendurado na árvore e foi lá avisar o Joabe. E disse, eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia, o quê? Você o viu? Por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Valor, eu ia te dar uma recompensa muito alta se você tivesse acabado com esse homem. Mas o homem disse, versículo 12 a Joabe, ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Absai e a Itaí, dizendo, poupem o jovem Absalão. E se você ver o início do capítulo, você vai ver que Davi deu essa ordem, não matem, poupem, mesmo Absalão revoltado contra Davi, mesmo Absalão usurpando o reino de Davi, era filho dele, e ele não queria que Absalão fosse morto, ele pediu, não matem o meu filho Absalão. Voltando lá, versículo 13, se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. E aí como reage Joabe? Então Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos, e com eles traspassou o coração de Absalão. Irmãos, 3 dardos, é um negócio, não foi uma flecha, né? Foi um dardo, devia ser algo, assim, um instrumento forte de guerra, ele transpassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Joabe ouviu Davi pedir, não mate o meu filho, tragam em segurança, mesmo ele sendo um rebelde. Mas Joabe não quis nem saber, viu ele pendurado no carvalho e praticamente o matou. Ele ainda saiu dali com vida, mas já muito ferido, e aí os homens de Joabe acabaram de matá-lo. Ainda sobre a violência de Joabe, aqui no capítulo 20,
O texto que lemos diz acerca de um homem chamado Amasa, que também era um comandante, versículo 7 do capítulo 20. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri, aquela revolta que estava acontecendo. Preste atenção, versículo 8. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Talvez ele tenha feito isso uma dissimulação. Fez com que a espada tivesse caído para Amasa achar que não tinha risco de Joabe fazer alguma coisa com ele. Versículo 9. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? Olha que homem perigoso. E com a sua mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu sem que precisasse dar um segundo golpe. Esse era Joabe, homem sanguinário. Ele matou Absalão, filho de Davi, mesmo Davi pedindo para não matar, com 3 dardos. Ele morreu depois, mas praticamente já matou. Se você tomar 3 dardos no coração, Absalão dificilmente sobreviveria a esse ataque de Joabe. E agora ele encontra Amasa, que representava alguma ameaça para ele, talvez ele quisesse se vingar de Amasa, e ele finge que a espada dele cai no chão, ele pega Amasa pela barba: meu irmão, vou te dar um beijo, e na outra mão está uma espada, e ele fere a ponto dos intestinos de Amasa caírem no chão. Gente boa, né? Se ele pedisse para tomar um café na tua casa, tu ia falar: pode vir, Joabe. É igual alguém falou uma vez, né? Imagina se Davi tivesse que fazer uma consulta, alguma coisa com a sua esposa. Você deixava? Não, Davi não, você é muito perigoso. Deixa a minha esposa longe do Davi. Não vai tomar um café com Joabe, que o homem era violento, irmão. O homem era cruel. E ainda matou Abner antes. Antes ele já tinha matado Abner. E agora ele mata Amasa e matou praticamente Absalão. Muito bem lembrado pela Ingrid. Então o cara era cruel, era violento. E o que está acontecendo agora? Chegando no ponto aqui da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Seba se revoltou contra Davi. Davi falou: temos que debelar, temos que acabar com essa rebelião, senão vai ter mais problema do que a gente teve com Absalão. Aí Seba correu para essa cidade chamada Abel Bet-Maaca, e aí Joabe circundou a cidade, preparou para atacar a cidade, levantou um montão de terra para poder acessar a cidade, e essa cidade, irmãos, estava destinada à destruição. Pensa comigo. Vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui, uma elucubração, uma viagem aqui. Tu já viu quem é Joabe? Já viu que o cara é cruel, não está nem preocupado, nem com as ordens de Davi. Foi esse Joabe que recebeu a ordem de botar Urias na frente de guerra, e botou, e Urias foi morto, através da ordem de Davi, e Joabe cumpriu, sem nenhum questionamento. Esse era Joabe. Ele está numa cidade, que está se rebelando contra o rei. Ele teve todos aqueles problemas com Absalão. Você acha que Joabe ia chegar na porta da cidade e ia falar: gente, vamos conversar, vamos tomar um café para acabar com essa rebelião? Vamos trocar aqui, vamos conjecturar, vamos trocar uma ideia aqui, para ver se para esse negócio do cara ficar se rebelando contra Davi. Vamos viver em paz. Você acha que Joabe ia fazer isso? Esse cara violento? Ele ia partir para dentro e ia destruir todo mundo, mulher, criança, ia passar a cidade a fim de espada, geral, todo mundo, sem conversar. Esse era o esperado de Joabe. Embora a palavra de Deus nos diga, olha que curioso, lá em Deuteronômio, vai comigo em Deuteronômio. Mais uma descoberta, irmãos. Eu sou apaixonado pelo livro de Deuteronômio, os irmãos sabem disso. Já falei isso algumas vezes. E vira e mexe eu descubro uma novidade que eu já li muitas vezes, mas nunca tentei para ela. E aqui em Deuteronômio 20:10, me preparando para essa mensagem, eu descobri isso. Deuteronômio 20:10 diz: quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Então, primeiro tenta ter paz com a cidade. Se não der certo, você cai para dentro da cidade. Mas parece que Joabe não estava muito aí para esse texto de Deuteronômio 20, não. Ele já ia partir para destruir a cidade. E o que acontece agora, irmãos? Você vê que lá, voltando para 2 Samuel 20, versículo 15, diz que Joabe e seus homens vieram e o cercaram em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha. E olha o que diz: e todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Imagina se eles estão batendo na a muralha vem abaixo. Se ele acha que Joabe ia falar: gente, agora vamos conversar. Tem um cara aí dentro que está se revoltando contra o rei, e eu quero ver se a gente fica tudo certo. Você acha que Joabe ia fazer isso? Então, qual era o destino dessa cidade? A destruição. Seus habitantes iam ser mortos, não tinha para onde ir, iam cair na mão de um homem violento, por causa de uma rebelião de um outro homem, que é esse Seba,
E essa era a expectativa para aquela cidade. Mas algo acontece. Algo surge, um personagem, ou melhor, uma personagem surge no meio dessa história, e esse triste final, previsível, é invertido. Esse final triste, que poderia vir a acontecer, não acontece, por causa de uma pessoa, que aparece aqui no versículo 16, que diz assim: então uma mulher, o quê? Sábia, gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Se Joabe não foi levar a proposta de paz, a proposta veio de dentro da cidade de uma mulher sábia. Versículo 17. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse: antigamente se costumava dizer: peçam conselhos na cidade de Abel, que era a cidade dela. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Olha a sabedoria dessa mulher. Ela jogou na conta de Joabe. Antigamente as pessoas vinham aqui em Abel Bet-Maaca pedir orientação. As pessoas vinham aqui para serem instruídas. Essa cidade tem história em Israel. E agora você, Joabe, quer destruir, quer devorar a herança do Senhor? E aí Joabe, sanguinário, violento, aquilo tudo, até Joabe tremeu. E aqui eu já aprendo algo de cara. A sabedoria, ela é capaz de botar enjaulados os leões mais bravos. Uma palavra sábia, isso vimos muito em Provérbios, se você nos acompanha na leitura, lemos a segunda parte de Provérbios nesses dias. Provérbios fala muito sobre isso, sobre a sabedoria das palavras. Essa mulher com muita sabedoria, chegou com humildade: fala aqui com a tua serva, e mandou a real para Joabe: ô Joabe, essa cidade aqui é uma cidade importante. Ô Joabe, essa cidade tem história em Israel. Ô Joabe, você vai fazer isso mesmo? Você vai devorar essa herança do Senhor? Sabedoria de uma mulher. Uma mulher salvou uma cidade. E aí continua o texto. Versículo 20. Então Joabe respondeu: longe, longe de mim que eu a devore e destrua. Até Joabe ficou temeroso nessa hora, mesmo sendo o homem cruel que ele era. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entreguem-me só este, e vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Será que essa mulher era violenta, essa mulher era cruel, ou era o que precisava ser feito? Tem hora, irmãos, que no mundo do politicamente correto que a gente vive, esses textos assustam um pouco. Mas a hora que é necessária uma medida enérgica. Se você tem um filho envolvido com drogas, vai chegar uma hora que não dá mais para você ficar pedindo para ele: filho, não fuma mais esse baseado não cheira mais esse pó, você vai ter que pegar ele pelo braço e arrastá-lo para uma clínica de recuperação, ou tomar uma medida mais drástica para afastá-lo desse mundo das drogas. Só para dar um exemplo. Há momentos em que precisamos de uma medida enérgica. E aquela mulher falou: ó, amanhã a cabeça desse cara que está dentro da cidade aí vai ser jogada para vocês, e vocês encerram esse assunto. E o que aconteceu? Versículo 22. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, eles se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou para Jerusalém, para junto do rei. Acabou a guerra. De uma forma também violenta. Mas quem mandou esse Sicri se levantar contra o rei? Se rebelar? Se ela não matasse ele dentro da cidade, ele ia morrer fora da cidade. Ou então eles iam destruir a cidade toda e ele ia morrer junto. Então ele estava condenado à morte. Ele não tinha mais alternativa. Mas o que eu quero chamar a atenção é a sabedoria de uma mulher, gente. Eu não sei quantas pessoas tinham nessa cidade, mas era uma cidade estruturada, porque naquela época, uma cidade para ter uma muralha que a protegia era uma cidade que era estruturada. Então, quantas pessoas existiam ali? Quantas vidas tinham ali? Quantas famílias, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças? E se Joabe entrasse com raiva, destruísse tudo, poderia matar todas as pessoas, mas uma mulher tomou a dianteira, uma mulher avançou, e as mulheres não tinham muita voz nesse período. Você sabe disso. As mulheres não eram ouvidas, não tinham espaço para se colocar como temos hoje. Mas aquela mulher se lançou. Quem é Joabe? Deixa eu falar com ele. E aquela mulher sábia, que a Bíblia reconhece a sua sabedoria. E sem nome. O nome dela não é mencionado, bem lembrado pela minha mãe. Não vemos o nome dessa mulher.
A sua história ocupa meia dúzia de versículos na Bíblia. Mas essa mulher, cujo nome nós não sabemos, essa mulher, cujas origens também não sabemos, era uma mulher sábia, uma mulher que com a sua sabedoria salvou uma cidade. Meu irmão, o que Deus pode fazer através das nossas vidas? Talvez você precise salvar a sua família, talvez você precise salvar o seu filho, talvez você precise salvar o seu casamento, talvez você precise pedir graça a Deus para que pessoas sejam salvas na sua repartição, na sua vizinhança, pelo poder do Evangelho. Coloque-se à disposição do Senhor. Essa mulher se colocou à disposição. Ela foi lá falar com Joabe. Ela enfrentou o violento, o cruel. E pela vida dela, uma cidade foi poupada. A partir do exemplo dessa mulher que não sabemos o nome, eu quero me remeter a um exemplo de uma mulher que nós sabemos o nome, que não salvou uma cidade, mas salvou a sua família. Vai em 1 Samuel, não 2, 1 Samuel capítulo 25. Primeiro Samuel capítulo 25. A partir do versículo 14. Diz assim: Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. E agora pense bem, e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é um homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Novamente temos um homem maligno. Lá era Seba, o rebelde, que se rebelou, e Joabe, que era um homem cruel. E aqui temos um homem maligno, Nabal, marido de Abigail, que Davi foi pedir um auxílio, um suprimento para ele, e ele botou os homens de Davi para correr, e Davi ficou revoltado, e Davi preparou tudo para destruir Nabal, os seus bens, a sua família. E aí surge novamente um homem violento, um homem cruel, um homem de Belial, como dizem as traduções antigas. E aí surge uma mulher sábia, Abigail, versículo 18. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal, a sabedoria, que se ela fosse para Nabal de repente ia proibir ela de falar com Davi, e aí a destruição chegaria à sua casa. Não é que você, irmã, não vai contar as coisas do seu marido, mas aqui era uma situação extrema. Seja transparente com seu marido, e você, marido, seja transparente com a sua esposa. Mas aqui era uma situação extrema. Se ela falasse para Nabal, a sua família ia morrer. Então ela preferiu omitir aquilo do marido, senão até o marido mesmo ia morrer. Então ela está protegendo até o marido em omitir essa situação dele. Continua o versículo 20. Enquanto ela cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza, de nada adiantou ter protegido tudo que esse homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue, se até o amanhecer eu não matar todos os do sexo masculino que estão com ele. Olha o propósito no coração de Davi. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. Inclinando-se até o chão, lançou-se aos pés de Davi e disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, que ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Nabal significa tolo. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos, os que procuram fazer mal ao meu senhor, sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva,
pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus, e que não se ache mal o meu Senhor que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. A sabedoria dessa mulher, ela se adiantou, ela assumiu uma culpa que não era dela, a culpa era de Nabal, mas ela falou, ó, Nabal, quando você foi lá eu não vi, senão não teria deixado ele fazer isso, agora perdoa essa tua serva. E ela usa de uma estratégia muito interessante aqui no versículo que lemos, o 28, quando você está travando as batalhas do Senhor, Davi, Deus certamente firmará a sua casa, e que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. O que ela fez? Nas entrelinhas ela falou, Davi, se você matar todo mundo, você vai estar derramando sangue de forma insensata. Na sua ira, Davi ia cometer um ato, e o próprio Davi reconhece isso depois, um ato insensato. Então ela joga para Davi, Davi, Deus vai te exaltar e vai ficar essa mancha na tua história, Davi. Olha aí, Davi, você vai ficar manchado como um homem violento que matou a família de Nabal, os seus homens, sem necessidade de fazer isso. Olha a sabedoria daquela mulher. E talvez você conheça a história. Eu já preguei sobre isso, o irmão Paulo já pregou sobre essa história belíssima também aqui na igreja. Abigail quebranta o coração de Davi. Davi decide não mais fazer o mal. Ela entrega um monte, ela teve sabedoria, não só no que falou para Davi. Assim, Davi, quando você for, Deus te exaltar, vai ficar essa mancha aí no teu currículo. Teu currículo vital vai ter uma manchinha lá, de que você matou um monte de homens sem necessidade. E ela ainda traz um monte de presentes, a sabedoria, irmãos. Quando você for falar uma coisa importante com alguém, não pense só no que você tem que falar, mas pense como e quando. São 3 coisas que você tem que pensar. Você tem que ter uma conversa séria com alguém, você tem que ter um DR, discutir o seu relacionamento conjugal. Até isso a gente tem que pensar o melhor momento e a melhor forma de fazer. Você tem que conversar uma situação profissional, uma situação de família importante. Pensa o que você vai falar, mas pensa também quando você vai falar e como você vai falar. Muitas pessoas falam uma coisa certíssima, falam tudo certo, mas na hora errada. Ou falam tudo certo na hora certa, mas da forma errada. Então, cuidado. Eu lembro de um marido que uma vez falou para mim, a minha esposa, eu estou atrasado para ir para o trabalho, botando o sapato, ela quer discutir o relacionamento. Aí ela fica me perturbando, mas é aquilo, você não viu aquilo outro, não quer resolver, não sei o que, eu brigo com ela e saio de casa aborrecida, ela fica brigada comigo, porque a mulher estava querendo resolver coisas da casa, e isso é certo, mas na hora errada. Eu dei exemplo de mulher, porque eu só lembro de mulher agora, tá, gente? Mas se for buscar de homem, vai ter um montão também, é que eu não me recordo de nenhum agora. Mas, fale a coisa da forma certa. Abigail falou a coisa certa, na hora certa, porque não adiantava falar depois que Davi chegou lá e matou todo mundo. Davi matou todo mundo, ela ia falar, agora já morreu mesmo? Então ela se adiantou, ela foi lá encontrar Davi, então ela falou a coisa certa, na hora certa, antes de Davi chegar lá e matar a sua família, e da forma certa. Levou um presentinho, mesmo o presentinho dá uma quebrada, né? Levou um presentinho, um monte de presentes na verdade, levou um monte de coisa para Davi, pediu desculpa por uma coisa que ela mesma não fez. Eu não creio que ela estivesse mentindo, mas ela assumiu uma culpa, que na verdade era do marido dela, mas aquela mulher era tão piedosa que ela assumiu uma culpa que não era dela. E aí Davi viu o clamor daquela mulher, e o restante da história talvez você se lembre. Davi não faz mal à família de Nabal. Nabal enche a cara, bebe, está lá no maior festança, a mulher conta para ele, depois de uns dias ele morre. E aí Davi não ficou com o peso de ter matado pessoas de forma injusta, porque o que Nabal fez foi cruel, mas não era motivo para ele matar ninguém. Na lei de Deus haviam coisas que eram punidas com a pena de morte, como adultério, como matar uma outra pessoa. Na verdade, a pena de morte, vou jogar uma pulga atrás da orelha daqueles que gostam de pensar um pouquinho mais. A pena de morte não está somente na lei do Senhor. A pena de morte está antes. Gênesis 9:6. Aquele que derramar o sangue de alguém, alguém derramará o seu sangue. Então, a pena de morte, alguém fala, está na lei, não está na lei, está antes. Está em Gênesis 9, depois do dilúvio, ali no contexto de Noé. Mas é só para jogar uma pulga atrás da sua orelha. Mas isso não era motivo para matar ninguém. Não era motivo para alguém ser morto, porque fez essa injustiça que Nabal fez. Davi ia carregar essa culpa. E essa mulher livrou Davi disso. Mas é quem foi lá acertar as contas com Nabal, não foi Abigail nem Davi, mas o próprio Senhor, e alguns dias depois ele morreu. E aí Abigail não, Davi, aquele Davi que eu falei que eu nunca deixaria ter uma conversa particular com a minha esposa, o que ele fez? Chama a Abigail. A mulher bonita, a mulher inteligente, a mulher sábia virou a esposa de Davi. Esse Davi era terrível, misericórdia.
Aquele cara que você ia cumprimentar, ele deixava a esposa atrás, assim, fica longe. Brincadeira, tadinha da minha esposa, nem está aqui para se defender. Mas Davi era cruel. E Davi tomou Abigail como sua esposa. Mas, novamente, temos uma mulher sábia, um homem cruel, e agora não uma cidade, mas uma família sendo salva por ela. Eu quero, não vou me estender muito, mas ainda dar um terceiro exemplo, de uma outra mulher, que com a sua sabedoria, salva a sua família. Isso está lá em Josué capítulo 2. Vá comigo em Josué capítulo 2. Josué 2, versículo 8. Josué 2, 8 em diante diz assim: Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, olha o que essa mulher de Jericó, retratada nas Escrituras como uma prostituta, talvez alguns dizem que ela não fosse uma prostituta, que ela tinha uma pousada e recebia estrangeiros. Mas a Bíblia a retrata como uma prostituta. Olha o que essa mulher de Jericó disse aqui no versículo 11. Vou ler novamente. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. E olha o que essa mulher afirma: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Sabe o que é impressionante, irmãos? Tinha muito israelita que duvidava se Deus ia dar a terra prometida para eles. Mas essa mulher lá de Jericó, com essa reputação não muito boa, ela creu que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Ela confiou no Senhor e ela foi salva. Eu já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Você estudando sobre a história dos povos dessa época, a tradição daqueles povos era a seguinte: a primeira conquista no avanço sobre uma terra era totalmente consagrada às suas entidades. Isso tinha o nome de interdito. A primeira cidade que eles... Vamos avançar sobre um território. A primeira cidade que a gente conquistar, a gente vai destruir tudo. Tudo. Não vai sobrar nada. A gente vai estar consagrando aos nossos deuses. Aí você vai falar: mas Deus não mandou fazer isso em Jericó? Mandou. E o povo de Israel não fez? Fez. Destruíram todos. Mas aqui é um vislumbre assim, que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Porque a mulher que creu em Deus, a mulher que confessou com seus lábios que o Senhor é Deus nos céus e na terra, ela foi poupada. Nos outros povos, ninguém era poupado. Não adiantava falar que se rendia o povo lá a Deus, que o interdito passava todo mundo. Mas aqui Raabe, talvez, quem sabe, se outros de Jericó tivessem confessado o Senhor como seu Deus, talvez teriam sido poupados. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que opera juízo, mas também é um Deus que, no meio do seu juízo, manifesta a sua graça e a sua misericórdia. Raabe, você conhece a história, com essa atitude, ela salvou a sua família. 3 mulheres. A mulher de Abel Bet-Maaca, que sequer sabemos o nome, que se adiantou. Olha a atitude dessas mulheres. Tem muita gente que acha que a Bíblia é machista. O que a gente está vendo aqui, como a Bíblia exalta a atitude de mulheres. Vê Juízes capítulo 5, a atitude de Débora. Os homens tudo cheio de medo, sem fazer nada, a mulher se levanta, resolve tudo. A mulher lá de Abel Bet-Maaca, ela vai falar com o violento, com o cruel Joabe, ela toma a frente. Ela não podia falar para os homens? O juiz da cidade, alguns entendem que ela era uma juíza naquela cidade. Mas devia ter homem lá, não devia ter homem lá, não? Ô, meu irmão, vai lá falar com o Joabe, ela podia dar ideia, né? Olha só, fala com o Joabe, que a nossa cidade é uma cidade respeitada, uma cidade que tem história em Israel, que ele vai cometer uma injustiça. Vai lá falar com ele. Mas não, ela tomou a frente e falou: eu vou lá. No meio da crise, uma mulher de fé, uma mulher de verdade, se levantou e foi lá falar com o Joabe, aquele cara, gente boa, que a gente viu no início.
a mulher lá de Abel Bet-Maaca, que a gente nem sabe o nome dela. Abigail, outra crise. Seu marido, um homem mau. E ela honrou o marido ainda sendo ele quem era. Sua família prestes a ser destruída por Davi, pelo menos os homens. Ela vai lá, se adianta, chega para Davi, fala: Davi, perdoa a tua serva, aquela história que a gente viu. E Raabe recebe os espias, esconde os espias, mas antes deles ir embora, ela se adianta. Olha só, eu sei que o Senhor deu essa cidade para vocês, que o Senhor é Deus nos céus, em cima da terra, embaixo na terra, que vocês vão destruir isso tudo, mas me dê a garantia que vocês vão poupar a minha família. 3 mulheres sábias, 3 mulheres que tiveram atitude e 3 mulheres que salvaram muitas vidas por intermédio das suas posturas. A de Abel Bet-Maaca salvou uma cidade. Abigail salvou a sua família e Raabe também salvou a sua família. Que exemplo, irmãos. Para todos, não só para as mulheres, mas para nós homens também. Quando nos posicionamos diante de Deus e nos avançamos, não ficamos acomodados, mas vamos lá, Deus pode operar maravilhas por intermédio das nossas vidas. O que essas mulheres fizeram, eu creio, é uma encarnação, é um exemplo do que nós vemos, por exemplo, no texto de Tiago. Vai lá em Tiago, capítulo 1. Já vamos concluir, já vou concluir. Tiago 1. Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Olha o que diz a partir do verso 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O que essas mulheres estavam no meio de uma provação? A mulher de Abel Bet-Maaca vendo a sua cidade a ponto de ser destruída, por causa de um homem rebelde que estava lá dentro. Abigail vendo a sua família prestes a ser destruída. Raabe vendo a sua família prestes a ser destruída junto com Jericó. Elas tiveram sabedoria e conseguiram salvar a cidade e as suas famílias. E o contexto aqui, Tiago está falando de provação, que ele fala: tem um motivo de alegria passar por provação. Se, porém, precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo com a história dessas mulheres: Deus concede sabedoria àqueles que o temem e pedem a Ele. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus graça. Ah, mas eu tenho que enfrentar tal situação. Ore ao Senhor. Peça a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Já vi isso muitas vezes na minha vida e na vida de outras pessoas. Deus concedendo uma sabedoria que você não imaginava que teria. Deus te dando uma solução que você não imaginaria de onde viria. Deus é fiel. Peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para que eu salve a minha casa, para que eu salve os meus. Senhor, dá-me sabedoria para falar com Joabe. Senhor, dá-me sabedoria para falar com aquele homem cruel. Senhor, dá-me sabedoria para falar com Davi, para acalmar a ira de Davi, para ele não destruir a minha casa. Senhor, dá-me sabedoria para fazer um voto com os espias, para que a minha família seja poupada quando eles entrarem, que eles vão entrar, para destruir Jericó. Essas mulheres tiveram sabedoria. E vai em mais um texto, que é fantástico, que mostra a história de algumas mulheres, não dessas 3. Uma delas está lá, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Aqui, nós não vamos encontrar a mulher de Abel Bet-Maaca, lá de 2 Samuel. Ela não aparece aqui, ou então ela aparece e a gente não sabe o nome dela, mas provavelmente ela não está aqui, até porque não é da tribo de Judá. E aqui a genealogia de Jesus passa pela tribo de Judá. Não encontramos a história de Abigail, embora Abigail tenha casado com Davi, mas a descendência do Messias, né? O Messias descende não do filho de Abigail, mas do filho de Batseba, que é Salomão.
Mas olha o que está aqui, Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Lembra da história de Tamar? Essa genealogia de Jesus é fantástica. Tamar foi aquela que tinha um marido que morreu, Gênesis 38. Aí, cumprindo a lei da época, ela casou com o irmão do falecido. E o irmão do falecido, com medo de gerar um filho para o irmão morto, na hora que tinha relações com ela, derramava o sêmen na terra. E isso trouxe ira ao Senhor, o Senhor matou o segundo homem. E aí Judá, o pai desses dois, ficou com medo de dar o terceiro filho, porque aquela mulher já tinha casado com dois, tinham morrido, vai que eu dou o terceiro e perco o meu único filho que ficou. E Judá enrolou aquela mulher, ela fez o que? Ela se fingiu de prostituta, ficou na beira do caminho. Judá passou, teve relações com ela engravidou, mandou dizer a Judá que estava grávida de quem tinha aqueles bens que eram de Judá, e a Judá reconheceu que tinha pecado, e essa mulher, viúva, 2 vezes, que teve relações com o sogro, e que se fingiu de prostituta, está aqui na genealogia de Jesus. E continua aqui, versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Lembra de Boaz? Está lá no livro de Ruth. Boaz, cuja mãe foi Raabe. E autores como D.A. Carson, um dos maiores expositores bíblicos da atualidade, confirmam que essa Raabe é a Raabe lá de Josué. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Lembra de Ruth? A Moabita, povo idólatra, povo feiticeiro, que ela veio para ajudar e ela falou para sua sogra Noemi: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela se converteu a Yahvé e depois se casou com Boaz. E continua a genealogia. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, e aí vai. Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Está vendo quantas intercorrências na história do Messias? Tamar, que eu contei a história aqui com o sogro. Raabe, a prostituta de Jericó. Ruth, a Moabita. Batseba, a mulher que vocês conhecem a história, com quem Davi teve Salomão, aquela mulher que Davi adulterou e providenciou a morte do seu marido. Essas mulheres aparecem na genealogia do Messias. O que eu aprendo com isso? Deus pode pegar as histórias mais tenebrosas e converter para a sua glória. Talvez você pense assim, né? A minha história é muito difícil. Não ouvimos, mas as irmãs ouviram um testemunho muito impactante aqui na quinta-feira, de uma irmã da nossa igreja. Eu tenho certeza que abençoou muito a vida de muitas pessoas. Não vou falar publicamente, mas ela não me autorizou a falar no culto, mas talvez a gente fale em algum momento. Mas as irmãs que estiveram aqui na quinta-feira sabem do que eu estou falando. E essa irmã está aí servindo a Deus, louvando ao Senhor, vivendo para a glória dele. E Deus está transformando uma história muito dramática, uma história para o louvor e a honra do nome dele. Raabe teve sabedoria, foi poupada e entrou na genealogia do Messias. A maior honra que uma mulher poderia receber. Ela foi uma daquelas que preparou a chegada do Salvador através da sua história. Então você, mulher, saiba que Deus pode transformar a sua história, por mais dramática que ela seja, em uma linda história para o louvor e glória do nome dele. E você, homem, também, que a gente fala muita besteira. Vocês conhecem um pouco do meu testemunho. 25 anos atrás, até me olhou de cara feia. Há 25 anos atrás, num domingo à noite, provavelmente eu estava tocando em alguma comunidade, ou em alguma casa de festa, tocando pagode, música baiana até de manhã, e chegando em casa fedendo a cigarro, e me envolvendo com um monte de coisa errada dessa vida, e Deus foi lá e me resgatou, e está escrevendo uma nova história na minha vida. Deus transforma histórias. Primeira lição: Raabe entrou na genealogia de Jesus. Abigail casou com o maior rei de Israel, o rei Davi. E a mulher lá de Bet-Maca, a gente não sabe muito o que aconteceu, mas pelo menos a gente sabe que por meio dela, da sua sabedoria, Deus poupou a cidade que ela vivia. Segunda coisa que a gente pode aprender com essas histórias: a gente precisa de sabedoria para viver. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que Ele concede. Peça a Deus sabedoria na hora de falar com Joabe. Peça a Deus sabedoria na hora de tomar uma decisão importante na sua vida. Peça a Deus sabedoria na hora de lidar com os problemas que surgirem. Peça a Deus sabedoria para viver a vida como um do lar, irmão. Que às vezes a gente pensa assim: não, preciso de sabedoria, porque eu vou ter uma reunião com o diretor do hospital que eu trabalho. Eu tenho que ter sabedoria. Eu olhei para o Nelson, lembrei que o Nelson Luciano trabalha no hospital, temos outros irmãos aqui que trabalham no hospital. Eu tenho que ter sabedoria para fazer uma entrevista de emprego.
Amém, Bruno? Com certeza. Eu tenho sabedoria para administrar meus recursos, minhas finanças, né? Lucas e a Lavínia escreveu o livro, 21 dicas, conselhos para uma vida financeira estável, próspera. Amém? Tudo isso a gente precisa. Precisamos de sabedoria para muitas coisas, mas precisamos de sabedoria para viver a vida comum do lar. Nós, homens, às vezes somos muito diretos, muito objetivos, muito impacientes, né? Às vezes minha esposa fala, você é muito masculino, né, amor? Só um pouquinho, né? Bom, por um lado é bom, né? Mas ela sabe que casou com um homem mesmo, não tem dúvida. Mas às vezes o cara que é masculino demais também falta um pouco de tato, de senso, né? E eu reconheço que tem essa limitação. Então preciso de sabedoria para lidar com a vida comum do lar, irmãos. Você, mulher, precisa de sabedoria para saber a hora certa. Não fale somente a coisa certa. Lembra de Abigail? Falou a coisa certa, na hora certa, antes de Davi chegar lá e passar todo mundo. Da hora certa e da forma certa. Lembra da mulher de Abel Bet-Maaca? Ela chegou para Joabe e não chegou falando, ô Joabe, o que tu está fazendo aqui? Vai embora, seu sanguinário cruel. Aí, ela é, Joabe, do jeito que era assassino, matou 3, pelo menos aqui que a gente viu rápido. Quando antes dela acabar de falar, Joabe já tinha passado a espada nela. Fala com a tua serva. Essa cidade é importante na história de Israel. Aí no final ela dá uma em Joabe. Você vai devorar a herança do Senhor, Joabe? É isso mesmo? É isso aí que você vai fazer? Aí Joabe, não, peraí, calma aí. Não é isso que eu quero fazer não. Só me dá aquele cara lá que está querendo se revoltar contra o rei. Seja por isso. Amanhã a cabeça dele vai estar aqui. E estava mesmo. Chegou lá. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Por isso que assim, no nosso plano de leitura bíblica, a gente vai ler Provérbios 2 vezes ao longo desses 2 anos. E eu dividi metade no primeiro semestre, metade no segundo, e vamos ler outra metade no primeiro semestre do ano que vem, e outra metade no segundo. Por quê, irmãos? A gente precisa de sabedoria. Nós somos uma geração muito estulta, uma geração muito tola, uma geração muito que reflete pouco e sai fazendo as coisas do jeito que dá na cabeça. E vivemos uma geração de pouca reflexão e muita tolice. Então a gente precisa urgentemente pedir a Deus sabedoria. O livro de Provérbios está coalhado, lotado de sabedoria para a vida. Não só Provérbios, mas Provérbios é marcante nisso. Eclesiastes começaremos a ler. Você vê um homem meio que frustrado com a futilidade da vida, mas também isso é sabedoria, a gente saber ver a vida sob a ótica da palavra de Deus. Então peça a Deus, Senhor, transforma a minha história para o louvor e glória do Teu nome. Usa-me para salvar uma cidade ou minha própria família. E concede-me sabedoria, que eu tenha sabedoria, Senhor, para falar não só a coisa certa, mas a hora certa e da forma certa. Para evangelizar, como a Fátima estava falando, tem evangelizado em lugares difíceis, às vezes ela vai evangelizar em presídios, às vezes num sanatório, e vê às vezes pessoas em situações terríveis. Irmão. Peça sabedoria para evangelizar. Se Deus permitir, a partir de outubro a gente vai falar bastante sobre evangelização. Eu espero que daqui para o final do ano você possa alcançar muitas pessoas com a mensagem do Evangelho. Mas também precisaremos de sabedoria. Porque às vezes você fala a mesma coisa, na hora errada ou da forma errada, você perde a oportunidade de ser ouvido. Mas se você falar na hora certa, da forma correta, pessoas abrirão os ouvidos para ouvir a mensagem e o Espírito Santo pode usar você poderosamente para trazer pessoas ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, porque Ele é poderoso para mudar a nossa sorte. Fique de pé, vamos encerrar orando, pedindo ao Senhor que nos dê graça, nos dê sabedoria para vivermos uma vida que o agrade, que agrade ao Senhor.